Fala pessoal, eu tô aqui hoje porque eu decidi que eu quero falar sobre One Piece. Não sei quantas pessoas desses nossos 20 e poucos mil inscritos realmente gostam de One Piece, leem One Piece como eu leio, ou assistem One Piece, enfim, qualquer coisa do tipo. Como vocês podem ver aqui, eu gosto pra caralho. Minha coleção tá completa aqui das que saíram no Brasil até agora. O último volume foi o 96, esse aqui. Esse foi o último volume que saiu no Brasil. E agora que saiu no Brasil, esse que vai até 974, eu decidi que eu quero acompanhar semanalmente, porque os novos volumes vão atrasar pra sair aqui no Brasil. Por exemplo, o número 97 recém agora vai sair no Japão. E não quero ficar 6 meses esperando pra poder ler One Piece de novo. Coincide que, pela primeira vez em 10 anos, a edição brasileira de One Piece alcançou a edição japonesa. Justamente quando faltam 10 volumes para One Piece chegar na sua 1000ª edição. Ou seja, o mangá do Pirata que Estica vai ter mais de 1000 episódios, mais de 1000 capítulos para você ler. É um fato histórico, obviamente, já que o One Piece está mais de 23 anos na lida, 23 anos na Shonen Jump sendo publicado. É o mangá mais vendido de todos os tempos, é um fenômeno cultural. E se você ainda não assistiu One Piece, dá uma chance, vai procurar, tem a versão, inclusive, versão colorida na internet do mangá, que eu fiquei com vontade de ler tudo de novo, só pra poder ver colorido essas páginas que eu já vi em preto e branco. Mas eu sei que são muitos capítulos, mas se você ler de pouquinho em pouquinho, logo logo você vê que você alcança, porque não é uma série tão longa a ponto de ficar se enrolando demais, ela é muito direta, então se você acompanha ali, claro que hoje colecionar é muito mais difícil, tanto é que, né, agora que eu cheguei no número 96 eu não posso parar, então eu vou até o final e foda-se, tá ligado? Porque senão, olha, paciência pra colecionar é foda, mas eu sempre gostei muito, então, né, não vou parar agora. Caso você não assiste One Piece, você não curte One Piece talvez, mesmo assim, eu acho que vai ser uma experiência legal, porque eu sou uma pessoa que gosta de ver as pessoas reagindo a cenas de alguma coisa que eu li nos mangás e nos filmes e nos animes que eu vejo. Então, eu gosto muito de ver como é que as pessoas reagem a certas cenas que são icônicas pra mim dentro desse mangá. E como agora o One Piece está exatamente a 10 capítulos, é legal fazer uma contagem regressiva com esses 10 últimos números, porque vão acontecer coisas absurdas nesses últimos momentos, porque tá no clímax de um arco que vem se estendendo há anos em One Piece, um arco que vem se estendendo ao longo de mais de 90 capítulos, então vai ser muito interessante de saber como é que vai ser essa conclusão, como é que vai ser esse fechamento, fora que esse arco já começou muito antes ainda do arco em si, o arco de Wano que a gente tá falando agora. Esse arco de Wano já tá acontecendo no anime também, claro que ele tá muito antes desse momento onde a gente chegou agora nas HQs, mas ainda assim ele trouxe um ar de novidade pra série depois de 900 episódios e provavelmente é o melhor arco já feito até agora. Então por isso que eu convido vocês pra acompanhar comigo nessa jornada rumo ao número 1000 de One Piece. Vão ser 10 vídeos que eu vou fazer. Se eu ver que o pessoal tá gostando, talvez eu continue fazendo reviews, trazendo reviews dos capítulos, mas a minha ideia inicial é fazer desses 10 só, e aí depois a gente vê como é que fica, porque é um evento único na minha vida, é um evento único, acho que na vida de todo mundo, então vamos fazer, vamos ver o que vai dar também. Se não der, também não tem problema, eu vou fazer igual porque eu quero me divertir e eu quero compartilhar isso com vocês. O que é One Piece então? Se você ainda não sabe o que é, sim, é a história de um pirata que estica, tá? A moral da história: ele é um garoto, ele decide ser um pirata nesse mundo que é completamente diferente do nosso, dominado por mares, onde uma cadeia de montanhas vermelhas circula esse mundo. Alguns anos atrás, o homem que se declarou o rei dos piratas disse que o tesouro dele, o One Piece, está escondido numa ilha no final da Grand Line, que é uma faixa de água que circunda o globo, e que ninguém nunca chegou lá, só esse cara chegou lá. E ele basicamente disse assim: vão lá e peguem que é de vocês. E aí ele despertou a Era dos Piratas. Resumindo em miúdos é isso. E o Luffy sempre quis ser um cara B10, sempre quis ser um cara, sabe, sou malandro, sou fodão. E ele sempre quis ser um pirata, porque piratas nesse mundo, eles não são necessariamente pessoas más, eles não são buccaneers, como eles chamavam os bucaneiros, que são aqueles que matam, estupram e roubam e o caralho a quatro. Piratas também podem ser pessoas legais que ajudam os outros. E o Luffy um dia comeu uma fruta chamada Fruta do Diabo,
onde ele vira de borracha e ele... borracha? E aí ele não pode mais nadar, mas ele ganha esses poderes fantásticos e ele começa a desenvolver em cima disso, inspirado por um capitão chamado Shanks, que é um cara extremamente forte e que sacrificou o braço esquerdo pra salvar o Luffy de um monstro marinho. E o Luffy sai numa jornada, busca amigos, ele passa por vários reinos, acontecem muitas coisas que eu não vou poder explicar aqui porque eu passaria 60 horas explicando tudo o que aconteceu, cada arco, cada detalhe, cada minúcia desse mundo absurdo escrito pelo Eiichiro Oda. Então eu vou meio que dar um jump e vou pular pra essa última parte de Wano, pelo menos pra contextualizar dentro de Wano que porra tá acontecendo. Wano era um país fechado, que não aceitava que outras pessoas chegassem lá, nenhum pirata conseguia chegar lá direito, é muito difícil pra eles conseguirem entrar, porque ele é cercado por cascatas, e essas cascatas são impossíveis de subir a não ser que tu saiba como. E como é que tu sobe numa dessas cascatas? É tu domando uma carpa que sobe lá e etc, etc. E o Luffy tava fugindo da Big Mama, uma imperadora do mar. Existem 4 imperadores do mar. São eles: a Big Mama, que ele enfrentou no último arco e que é uma mulher com cabeça de criança e extremamente viciada em doces. O Luffy conseguiu irritar ela, estragou o casamento que ela tava arrumando, estragou a festa dela. Isso talvez eu explique em outro momento. Mas o que eles estão enfrentando agora, que eles estão prestes a encarar, é o Kaido. O Kaido é a criatura mais forte que existe na Terra. Ele é um monstro que se transforma em dragão, ou ele é um dragão que se transforma em gente, não fica muito claro ainda. Não tá muito claro ainda porque tem muita coisa que não tá bem elaborada ainda nessa parte. E esse cara, ele foi muito filho da puta porque ele se juntou com um pau no cu de Wano, que é desse país de Wano, um sem vergonha, um cara que era um bandidinho desgraçado de um clã amaldiçoado, que era o Orochi. E eles meio que fizeram uma troca. O Orochi produzia armas pro Kaido e o Kaido fornecia poder pro Orochi. E assim eles conseguiram derrubar o clã, que era Shogun desse país, e basicamente dominar o Wano e colocar o Wano em um mundo de em um país de trevas. Um país onde era tão lindo, era tudo tão maravilhoso, tão bonito. E virou um país poluído, desgraçado, onde as pessoas passam fome, são amaldiçoadas com frutos que fazem elas sorrir quando elas na verdade estão tristes, sorrir o tempo inteiro na verdade. E aí o Luffy foi lá pra ajudar o Momonosuke, que é o herdeiro legítimo do país de Wano, filho de Oden, que era um personagem maravilhoso do passado, um cara extremamente poderoso, extremamente irreverente e que acabou fazendo parte do bando do Gold Roger, o rei dos piratas, que além disso também chegou a essa última ilha. Tá, eu tô me enrolando um pouco, vou tentar ser um pouquinho mais direto ao ponto. Ele tem 9 samurais que são leais a ele, que serviam a ele, 9 vassalos, que são chamados os Bainhas Vermelhas e que prometeram que eles levariam o legado do Oden pra recuperar o Wano das mãos desses filhos da puta. Então, quando a mulher dele tava prestes a morrer, ela tinha um poder especial dado por um desses frutos do diabo, onde ela conseguia jogar eles pra frente, fazer um pulo temporal. Ela jogou o filho dela e alguns desses vassalos, alguns desses Bainhas Vermelhas, pra 20 anos no futuro, um momento onde eles poderiam, então, finalmente derrotar o Orochi, derrotar o Kaido e retomar o Wano pra eles. De toda essa história teve inúmeras traições, eles descobriram que tinha um traidor entre eles, foi um momento extremamente pesado e triste dessa história, e eles estavam preparando um grande assalto a Onigashima. Onigashima é esse lugar que parece as cavernas de Grayskull, onde o Kaido fica se embebedando e fica fazendo merda lá. Ia ter uma grande festa lá e eles disseram, não, vamos invadir essa festa e vamos foder com eles. Claro que o Kaido e o Orochi acharam que eles estavam com tudo certinho, tinham conseguido conter a rebelião, tinham conseguido conter o Chapéu de Palha e os 9 Bainhas Vermelhas, mas não foi bem isso que aconteceu. O Chapéu de Palha e todos esses rebeldes acabaram invadindo Onigashima. E numa das cenas mais belas de 900 e poucos capítulos de One Piece, a gente tem uma maravilhosa, bela de uma cena que são os 9 Bainhas Vermelhas atacando o Kaido ao mesmo tempo. É um dos painéis mais lindos de todos os tempos, é uma das coisas mais fantásticas que essa série já produziu. E aí agora, então, a gente começou a batalha final, depois de anos e anos, eu não sei qual foi a última vez, pelo que eu li, a última vez que o bando Chapéu de Palha tinha se reunido tinha sido em torno de 5 anos atrás, no arco de Dressrosa ainda, que foi 3 arcos atrás mais ou menos. E pela primeira vez eles se reuniram de novo na edição passada,
Foi um momento épico, foi um momento maravilhoso. E neste exato momento do tempo, porque agora nós vamos começar a nossa review do capítulo 990, Kaido tá prestes a enfrentar os Minks, uma tribo de animais que quando eles veem a luz da lua, eles se tornam monstros gigantescos e maravilhosos e destruidores. Essa tribo teve o país deles destruído por um dos Asseclas do Kaido, o Jack, que é um mamute gigante. O Kaido ainda tem o Queen, que é um brontossauro gigante, porque esses Asseclas dele comeram frutas de dinossauros, então eles são extremamente poderosos e se transformam nessas criaturas. E tem o King, que é um pterodáctilo. Esses são os 3 principais. É importante também comentar que o Luffy se uniu a alguns piratas da pior geração, como eles chamam, que é a geração do Luffy, o Jack e o Trafalgar Law, que já tinha sido aliado com ele em outras vezes. E o Jack, por exemplo, era um dos piratas que tinha sido subjugado pelo Kaido, mas com a ajuda do Chapéu de Palha ele decidiu, não, acho que a gente consegue virar esse jogo aí. Então vamos lá, vamos falar desse capítulo, acho que eu já expliquei bastante. Mais uma coisa pra finalizar, antes da gente começar a review desse capítulo em especial. Nós temos uma aliança entre o Kaido e a Big Mama que vai ser problemática porque são 2 personagens, 2 capitães, 2 imperadores que são extremamente poderosos. O Luffy não derrotou nenhum imperador até agora, tomou uma coça dos 2 na verdade, então vamos ver que tipo de como é que eles vão fazer pra derrotar eles, porque vai ser, olha, bem complicadinho. Mas vamos lá então. O capítulo começa com os rescaldos da destruição que a Big Mama causou no local, com um personagem que particularmente eu não lembrava muito bem, mas que era um dos companheiros do Kyoshiro, um vassalo que se fez passar por um chefe do crime e serviu ao Orochi durante muitos anos, mas na verdade ele estava lá escondido para proteger a filha do Oden, que ficou em 1 ano quando o irmão dela teve que pular os 20 anos no tempo e se tornou uma cortesã, a cortesã mais amada de Wano. Depois ele fingiu que matou ela para que ela conseguisse fugir, ela fugiu e agora ele se revelou e se juntou num golpe de traição dupla, né, um duplo twist, e ele se juntou aos Bainhas Vermelhas para enfrentar o Kaido. E aí nós temos um painel maravilhoso do Kaido. Nós temos que ter ideia que nós estamos a 10 capítulos, tá? Eu vou repetir isso várias vezes. Faltam 10 capítulos para chegar no 1000. Então todos os momentos, todos os painéis agora vão ser lendários. E esse é um deles. O Kaido, a luz da lua, enquanto embaixo os Minks transformados em criaturas magníficas estão enfrentando Numbers, que são gigantes. Como é que eu posso explicar? Existem gigantes no mundo de One Piece, e esses Numbers são gigantes que foram tentados ser criados, que tentaram criar em laboratório e deu errado. Então são monstrengos gigantescos, escrotaços, assim, que são muito poderosos. E é interessante porque são vários quadros dessas 2 primeiras páginas, onde só mostra a batalha entre eles, e é uma batalha extremamente fora de série, é uma coisa que não se viu tão cedo antes, porque é o Jack transformado num mamute enfrentando esses Minks desesperadamente, enquanto eles estão dando tudo pra cima deles, eles estão dando todo o poder deles a luz da lua, que é o que dá o poder nesse momento. Claro que esse é um poder temporário, então é muito interessante ver que esse é um ataque praticamente suicida que eles estão fazendo pra tentar proteger os Bainhas Vermelhas. E em seguida a gente vê os Bainhas Vermelhas parados ali, só esperando o momento deles pra atacar o Kaido. Uma coisa interessante também é que 2 desses vassalos, desses Bainhas Vermelhas, eles são 2 Minks. E isso é muito interessante, porque o Oda tá mantendo o desenho deles em uma sombra, eles são sombras apenas. E eles estão ali monstruosos, parados na frente, não deixando que os Bainhas Vermelhas ataquem, porque o que eles querem é eles atacarem, eles querem se vingar, porque o Jack destruiu o país deles, então eles têm essa coisa moral de que eles precisam destruir o Jack. Eles são 2 personagens muito interessantes, já foram bem desenvolvidos, é um cão e um gato. Eles já são enormes, são bem maiores do que um humano, mas não mostrar a totalidade do poder deles e a forma deles agora é o que torna esse suspense tão legal. A gente tem esse ciclo dos principais Asseclas do Kaido, tentando descobrir que porra que tá acontecendo e se fragando que eles foram enganados pelo Luffy quando ele fugiu de Udon. E eles basicamente iam ter um conflito pra ver quem é que ia ser o novo integrante desse grupo com os que ficam abaixo deles, a hierarquia que fica abaixo deles, que é justamente os piratas da pior geração que se submeteram ao Kaido e estavam servindo ele. Entre eles, alguns que a gente já conheceu antes, como Basil Hawkins, um leitor de cartas de tarô, que consegue prever as possibilidades do que vai acontecer no futuro, e ele também tem um poder bem louco, ele consegue usar a vida de pessoas que ele prende
pra evitar que ele perca dele. Então, tipo, quando ele toma um ferimento, quem toma um ferimento é a pessoa e não ele. E o X-Drake, que a gente descobriu em alguns episódios atrás, que não é que é um espião da Marinha que tá infiltrado na história do Kaido pra tentar descobrir o que vai acontecer e passar informações pra Marinha. O Drake parece ser o cara mais sensato. O Basil, ele é mais, tipo assim... O Basil, ele é mais um neutro. Ele é um personagem neutro. Ele é um chaotic, um lawful neutral. Ele sempre tá se baseando nas decisões das cartas pra ver o que ele vai fazer em seguida. Então, se ele vê que, mesmo que o personagem esteja fazendo a coisa correta, mas ele vai ter a chance de morrer, ele vai escapar de algum jeito. Ele vai tentar achar a melhor chance de escapar daquilo lá. Enquanto isso, o Drake não. O Drake é um lawful good, provavelmente, porque ele tá do lado da Marinha, e acredito eu. E tem uma das falas do Basil que é muito interessante. A probabilidade daquele cara estar vivo amanhã é de 1%. Ele não fala quem é aquele cara. A gente só acredita que seja o Luffy. E pelo fato dele não ter falado que é o Kaido, e eu acho que o Kaido também não seria, porque o Kaido é extremamente forte, então essa não seria a maior probabilidade, mas o fato do... Será que o Luffy chega lá? Será que o Luffy tem chances de ganhar do Kaido? E a chance dele estar vivo no outro dia, segundo as cartas dele, é de 1%. O Luffy consegue reverter, 1% é bastante até pra ele. E essa hierarquia onde estão esses da pior geração, tem um outro cara chamado Who's Who, quem é quem. E o quem é quem diz pro Drake, olha, quem sabe tu vem comigo e a gente mata o Queen, porque eu tenho que me vingar daquele cara. E o Drake pensa, tipo, eu vou fazer alguma coisa, me aliar com esses caras aqui, de repente a gente consegue derrotar esse assecla do Kaido e melhorar as nossas chances de sobreviver aqui. Porque o Drake sabe que se a aliança entre o Kaido e a Big Mama funcionar, vai ser uma merda se eles escaparem de Wano e a Marinha vai se envolver numa guerra fodida. Porque a Marinha, apesar de não gostar do Luffy, não gostar desses outros personagens, sabe que uma união entre os imperadores que eles normalmente não mexem, justamente porque eles sabem que eles não dão conta, vai ser um problema enorme. Então eles tentam evitar essa guerra, mas agora não vai ter como evitar, se eles se aliarem à guerra declarada. Eles só ficam observando o que está acontecendo no palco ao vivo, como eles chamam o local, onde os Numbers estão brigando com o Chapéu de Palha e com os outros, e com o resto dos exércitos de samurais que foram até Onigashima para tentar barrar o Kaido. E basicamente a missão deles que era capturar o Yamato, o filho do Kaido, que está se juntando ao Luffy e ao Chapéu de Palha na combate ao próprio pai, porque ele acredita que ele é a reencarnação do Oden e ele tem que carregar esse espírito do Oden junto com ele. É um personagem muito estranho, porque ele mal apareceu e ele meio que tipo assim, não, mas eu tô do lado de vocês, eu vou ajudar vocês e foda-se, eu sou filho do boss final aqui, mas eu vou ajudar vocês. É um personagem misterioso ainda dentro do possível. Apesar dele dizer essas coisas, eu não sei se eu confio muito nele ou não. E o Drake acredita no quem é quem e vai com ele pra tentar derrotar o Queen. Interessante também que tem um quadro nessa parte, quando o Drake aceita o convite, que o Basil Hawkins meio que descobre qual era a intenção do quem é quem com isso, que a gente vai descobrir em seguida. E é muito interessante que os samurais, eles então estão tentando defender o Luffy, o Chapéu de Palha, para que eles se concentrem e se foquem na batalha contra o Kaido, mas é o Luffy e o Zoro que acabam salvando eles de serem esmagados pelos Numbers. O Zoro simplesmente cortando o porrete do bicho no meio, o Jinbe segurando para que ele não caísse em cima deles, e o Luffy enchendo a cara do Numbers de porrada. E é muito interessante que eles também se lembram de Thriller Bark, onde eles já enfrentaram um desses gigantes antigos, Wars, que acabou... que na época que eles enfrentaram eles precisaram se unir todos para tentar derrotar um daqueles. E agora eles estão conseguindo dar conta sozinhos sem precisar de muito esforço. Interessante ver esse crescimento que eles tiveram ao longo desse tempo todo. E o Luffy reconhecendo isso, vendo assim, tipo, porra, a gente tá foda pra caralho, hein, galera. Enquanto o Luffy tá tentando dar conta desses Numbers, desses gigantes malignos do Kaido, o Drake descobriu que, na verdade, armaram pra cima dele. E quando eles foram pra atacar o Queen, na verdade, quem é quem tinha dito pra ele, tinha mentido pra ele. E, na verdade, ele tava querendo fuder o Drake pra ter um a menos pra disputar o lugar deles, caso quando eles fossem disputar, pra ter uma chance de ser um dos asseclas principais do Kaido. E o Drake sentiu o cu na mão. Eles não sabem quem o Drake é, eles não sabem o que ele faz, e ele basicamente pensa, eu vou ter que correr pra Marinha. E ele tá com o cu na mão, porque ele não quer fazer isso, ele não quer envolver a Marinha ainda, ele acha que tá muito cedo, e se eles descobrirem talvez vai ser pior ainda. Então, pra tentar evitar que eles peguem ele, Drake, pra quem... O Drake eu não falei, mas ele tem um poder especial, ele consegue virar um tiranossauro, basicamente. E ele fica muito forte também. Ele não consegue ficar forte no nível do Queen e dos outros personagens que se transformam em dinossauros, mas ele fica bem forte. E ele explode uma bomba, distrai eles, foge, e enquanto ele tá fugindo, ele pensa pra onde, o que eu faço agora? Pra onde que eu vou? E aí ele vê a briga acontecendo
E o Chapéu de Palha e todos os outros dando de frente com todo mundo ali. E ele decide ajudar eles e se juntar a eles numa última chance de sobrevivência. Já que ele não tem mesmo o que fazer, vamos se juntar com esses caras aqui e vamos ver o que acontece. O que é muito interessante, porque no momento que ele destrói o Numbers, a gente vê que ele tá mais ou menos um nível de poder parecido com o do Luffy, porque o Luffy conseguiu com um soco destruir um Numbers, então a gente meio que vê, se ele conseguiu destruir com um soco. E o Drake também, eles estão pelo menos no nível parelho de força, afinal são os dois capitães de navios da pior geração e são os caras que teoricamente são bem fortinhos, então eles se aliando é mais um pra conta do Luffy pra ajudar nessa batalha final. Mas o que a gente vê de interessante, muito interessante aliás, é que o Drake lembrou do Luffy e de que ele é um cara muito legal porque alguém falou pra ele isso. Ninguém mais, ninguém menos que o menino Kobe, que era o primeiro, que foi a primeira pessoa que o Luffy conheceu na viagem dele, que ele ajudou a entrar na, que ele salvou a vida e ajudou o garoto a realizar o sonho de entrar na marinha, e agora ele é um dos mais altas patentes da marinha. Ele conseguiu subir muito rápido, sempre se espelhando no Luffy. Então ver ele ali, sabe, essa coisa que foi plantada lá adiante nos primeiros capítulos, se pagando agora com esse personagem, tipo assim, eu vou me juntar com ele então, porque o meu amigo falou que ele é gente boa, então é minha última chance. Ele vai lá e se junta e pede, Luffy, eu quero te ajudar, pelo amor de Deus, e tal. E aí o Luffy diz, e não entende nada e fica assim. E é assim que a gente acaba. Uma curiosidade muito interessante, porque o poder do Drake, o nome do Drake é Drake X, Drake 10, X em romanos, X 10 é um número. Não foi algo tão foda que nem o capítulo passado, por exemplo, onde a gente teve finalmente a reunião do Chapéu de Palha, como eu comentei antes, e que foi um momento extremamente foda. Mas é interessante ver como o Oda tá aproveitando cada um dos painéis que ele tem nessa reta final rumo ao número 1000 pra contar alguma coisa em cada um desses painéis e pra aproveitar esses 900 capítulos de background que ele tem e tentar inserir o máximo possível de não referências, mas do world building que ele fez nessas histórias. É que nem ver Avengers Endgame, sabe? Onde não são mais só referências jogadas ao esmo. São coisas que foram construindo ao longo de 10, 15 filmes e que agora a gente vê assim naturalmente encaixando, sabe? Fazendo o quebra-cabeça, fazer o mosaico, formar a imagem perfeita. Então é isso que a gente tá vendo nesses últimos capítulos. É cada uma dessas peças desse mosaico se juntando com reviravoltas incríveis como essas que a gente teve nesse capítulo, principalmente em relação ao Drake. Estão sendo capítulos bem intensos, sabe? Tipo, normalmente, eu pelo menos acho, quando eu li as outras batalhas de One Piece, elas eram muito... As próprias edições, assim, elas eram normais, era só batalhas normais, eram batalhas acontecendo, focava mais na luta, focava no Luffy berrando alguma coisa pro personagem e tal. E a gente nunca teve uma batalha nesse nível que tá sendo a batalha de Onigashima. A batalha contra o Kaido, a batalha contra os exércitos do Kaido, porque ela irrompeu há poucos capítulos, mas cada capítulo a gente tem um desenvolvimento interessante em diversos frontes, diversas coisas acontecendo em diversos locais, vários personagens sendo super bem aproveitados. A gente tá vendo o Chapéu de Palha, o bando do Chapéu de Palha lutando todos eles juntos, o Jinbe agora como membro oficial do Chapéu de Palha, mostrando que ele é foda pra caralho também. Então tá sendo um setup magnífico, sabe? Eu não consigo imaginar o que vai acontecer nos próximos 10. Eu não consigo imaginar as reviravoltas que vai ter no meio do caminho. Eu não consigo imaginar o que ele tá pensando em fazer com esses personagens que a gente conhece há tanto tempo, com esse mundo que a gente conhece há tanto tempo. Então é muito bom ver isso, é muito legal ver isso. E é incrível, porque nesses últimos capítulos, cada edição eu tô soltando um foda-se, nossa, soltando meu Deus, que coisa mais incrível, que coisa mais foda, puta que pariu. A Maria viu minhas reações e eu fico abismada a cada reviravolta que tá tendo. Então, não faço ideia do que vem a seguir. Não faço ideia do que vai vir a seguir. Mas eu quero saber. Eu quero saber porque eu quero saber qual vai ser o clímax disso no capítulo 1000. Eu quero saber o que o capítulo 1000 vai trazer pra gente de diferente. Eu espero que seja algo
extremamente épico, porque da forma como tá se montando vai ser maravilhoso. E eu quero ver também se vai ter alguma coisa relacionada aos números, porque como a gente teve o Drake X agora, eu espero que tenha alguma coisa relacionada a 9 no próximo. Eu vou dar uma pesquisadinha, ver como é que se escreve 9 em japonês, pra ver se eu tenho alguma teoria. Quero saber também o que vai acontecer com o Yamato, já que ele não apareceu muito dessa vez. E ele é um personagem que eu não sei muito o que esperar dele, porque ele foi introduzido de última hora. Ele foi introduzido há 5 capítulos atrás, praticamente. E essa introdução dele mudou completamente os rumos do que a gente esperava pra história. Ninguém imaginou que isso ia acontecer, que esse personagem ia aparecer. E agora ele aparece, e de repente ele diz que ele é do bem, ele diz que ele é... eu sou filho dele, eu tenho a esperança do Oden e tal. Eu acho meio que confuso, assim, fiquei meio confuso. Fora que também nós temos um outro ponto que pra mim não ficou muito claro e eu acho que foi ambíguo por si só. O Orochi é um personagem que eles transformam num dragão de várias cabeças, porque Orochi é um dragão de várias cabeças da mitologia japonesa, e o Wano é todo baseado na mitologia japonesa. E o Kaido arrancou a cabeça dele fora em um golpe só, em um dos momentos mais chocantes dos últimos episódios, dos capítulos. Porém, eu não sei se esse filho da puta morreu. Eu sei que quando aparece o corpo do personagem em One Piece, normalmente ele tá morto. Mas eu tô com um pouco atrás da orelha depois de ver algumas reviews que eu também... não sei se isso vai acontecer, não. Porém, é coisas que a gente vai ter que esperar pra ver também. E saber de que forma, como é que vai ser esse enfrentamento do Kaido. Eu, particularmente, acho que a luta contra o Kaido deveria ser levada não pelo Luffy. O Luffy não poderia enfrentar o Kaido. Eu acho que não seria correto, frente a tudo que a gente viu. Eu acho que deveria ser vencida pelos Bainhas Vermelhas. Eu acho que eles são personagens maravilhosos. E finalmente a gente tá vendo eles colocando a vontade de Oden no lugar. E o Luffy tem a Big Mom pra enfrentar. Narrativamente falando, eu acredito que seja mais impactante o Luffy vencer a Big Mom e não ser o protagonista dessa história. Eu acho que o protagonista dessa história deveriam ser os Bainhas Vermelhas. E ele sim enfrentar o Kaido e derrotar o Kaido. Mas eu não sei o que o Oda planeja em relação a isso. Eu acho que é uma coisa que faria mais sentido. Me lembra também um pouco a história dos Bainhas Vermelhas, a história dos Sete Samurais. E claramente é inspirado nos Sete Samurais, então... obviamente alguns deles deveriam morrer, devem morrer provavelmente, vão ter a morte de alguns deles e provavelmente a morte do principal, que é o Kinemon. Eu acho que seria o maior impacto que a gente sentiria. Mas narrativamente falando faz mais sentido, sabe? Tipo, o Luffy quer, mas o Luffy não vai. Não porque ele não merece, mas porque eles têm que fazer a vingança acontecer pelas mãos deles, porque eles são o Oden, eles são a vontade do Oden que... ficou depositada neles depois que ele foi executado. Essa é a minha posição, essa é a minha análise preliminar de tudo que tá acontecendo, mas é claro que esse é um anime shonen e a gente quer ver o Luffy tentar o pau em todo mundo. Porém, ele não derrotou a Big Mom e ele tomou um pau da Big Mom na última vez. Eu acho que talvez seja a oportunidade dele de encerrar por vez. No entanto, o Oda já falou que vai ter uma guerra fodida no final desse arco, então talvez nós não tenhamos esses imperadores morrendo. Eu não sei o que esperar, não faço ideia. Porém, eu acho que vai ser momentos bem marcantes. A arte tá maravilhosa, toda a trama foi muito boa desse aqui. Eu acho que eu daria tranquilamente um 8 pra essa edição. Porém, a gente só tem que ver como um todo e eu tenho que esperar pra ver como um todo pra ver como é que ela se encaixa dentro deles. Esse é o primeiro vídeo da série Contagem Regressiva pro número 1000 de One Piece. Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram, todos vocês que têm teorias. Comentem aqui embaixo, por favor. Comentem, participem com a gente. Eu acho que vai ser legal de ver. Mesmo que você não assiste One Piece, não lê One Piece, eu vou tentar trazer o máximo de imagens e o máximo de contexto possível pra tentar explicar o que tá acontecendo. E vai ser uma aventura legal. Vai ser uma coisa histórica, porque nunca um mangá chegou a 1000. Não sei se chegou, já deve ter chegado, mas a gente nunca viu um mangá tão famoso chegar a 1000. Vai ser muito legal de acompanhar, vai ser muito legal de ver. Deixa um comentário, deixa um like no vídeo se vocês gostaram. Ajuda e me dá também um pouco de feedback pra saber como é que eu posso tocar de agora em diante, o que mais vocês querem ver aqui no canal. Eu sei que teve muita gente que pediu pra gente fazer mais conteúdo de One Piece. Eu não sei o que fazer, então eu tô tentando fazer isso pra ver se eu consigo produzir mais conteúdo de One Piece pra cá. Então, de repente, se der bastante view, eu consigo fazer mais coisas sobre One Piece, porque eu quero falar muita coisa sobre eles, porque é muito legal.
repente a gente faz uma análise com a Maria lendo os mangás, não sei. Ela tá vendo o anime agora, inclusive, nesse momento. Se inscreva no canal, assina o sininho pra ter notificações e receber essa review também. Próxima review, quando ela sair, você já pode vir aqui comentar comigo. Quero também agradecer a Débora de Oliveira Bastos e todos os nossos apoiadores no apoia.se/canal SideQuest, onde você pode nos apoiar a partir de R$1 por mês e a gente tem um grupo de WhatsApp pra vocês. Ou se você quer ser um membro do canal, tem um botãozinho aqui, é só clicar ali, você já é membro do canal, por uma quantia irrisória por mês, e você pode nos ajudar. Qualquer quantia irrisória pra nós já ajuda bastante e nos motiva principalmente a trazer mais conteúdos como esse toda semana. Nós temos página no Facebook, Instagram, você já sabe toda essa história aí. Então nos segue lá e até a próxima. Um beijo no coração e... Orewararu! Eu esqueci de dizer que eu tenho a tatuagem do Luffy aqui também. Escrito Orewararu!